de uma família muito simples, e é muito interessante quando você procura conhecer a sua família, seus pais, seus avós, bisavós, e eu procurei saber, e na minha família eu tinha existia um problema muito sério, que era um problema de alcoolismo, né? Meu bisavô era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, e eu estava também entrando para esse mesmo caminho. Eu me lembro que eu ainda era novo, com 18 anos, eu já estava chegando no ponto de ter que comprar uma cerveja no fim de semana para conseguir almoçar. Mas eu decidi que a minha vida não seria desse jeito. Falei, não, a minha vida vai ser diferente. E eu comecei a escrever, a começar a escrever os capítulos da minha vida, da minha história. Eu decidi que seria alguém. Eu não tinha muita clareza de quem eu seria, na verdade, mas eu sei que eu queria ser alguém. Esse ser alguém significava ganhar um bom dinheiro, trabalhar numa empresa legal e ter o meu trabalho reconhecido. Era tudo que eu queria. E eu sabia que isso só seria possível através dos estudos. Foi quando eu decidi estudar, foi quando eu decidi cursar uma graduação. Comecei a estudar e na empresa onde eu estava trabalhando, eu comecei como um varredor. Eu varria o chão de uma fábrica. Eu me lembro bem, parece que foi hoje, né? Parece que foi ontem. Eu chegando na empresa e eu muito animado, e as pessoas comentavam o seguinte: ó, aqui não adianta você ficar tão animado assim não, porque não é bem assim que funciona. Tá vendo o fulano ali, ó? Fulano ali está há 6 anos na vassoura, ó. O outro fulano ali tem 11 anos. Então, não é só porque você está estudando que você acha que vai ser promovido aqui rápido. E a resposta que eu dei foi o seguinte: ele perguntou assim, a não ser que você seja peixe. Você é peixe? Peixe é alguém indicado, né? Eu disse, rapaz, eu não sou peixe não, cara. Mas eu vou te falar o seguinte, ó, aqui eu sou um varredor, mas a minha mente é de administrador. A minha mente é de administrador. E eu internalizei isso de tal forma que eu comecei a agir como um ágil administrador, mesmo estando, né? Mesmo sendo um varredor. O que aconteceu comigo? Eu comecei a agir. Então, eu não me prendi ao rótulo que eu tinha. Então, onde eu via alguém precisando de ajuda, onde eu vi uma situação, uma oportunidade que eu poderia contribuir, que eu poderia ajudar, eu ia lá e me apresentava. Com isso, eu acabei ganhando a confiança do chefe e fui indicado para participar de um processo seletivo interno. Foi quando eu passei, eu ainda com menos de um ano, eu passei no processo, larguei a vassoura, fui operar uma máquina, fui ser operador 1, depois operador 2, operador 3, depois fui para o laboratório físico, depois eu fui ser o responsável pelo controle de estoque da empresa grande, com mais de 1.500 funcionários. E tudo isso aconteceu de uma maneira muito rápida. Mas por quê? Porque eu decidi fazer acontecer. Eu decidi fazer acontecer porque eu precisava viver aquilo que eu estava idealizando para minha vida. Então, teve uma live que eu cheguei a conversar com a doutora e eu disse assim, doutora André, a minha vida se resume na seguinte frase: rompendo em fé, porque eu acreditava, ia lá e fazia acontecer. Então, o primeiro passo para a gente sair de qualquer situação que a gente se encontra é uma mudança de mindset, é uma mudança de mentalidade, acreditar que existe um mundo de abundância, independente da fase de vida que você esteja vivendo. Existe o mundo de abundância. É a primeira coisa. Então, Marcelo, o que você comentou, eu acho assim, quais ensinamentos eu acho que a gente pode aprender disso? Fico muito grata pela sua partilha conosco. Existe, então, um processo da física, que isso já data de mais de 100 anos, que fala que é um experimento da dupla fenda, onde tem, então, um propulsor de elétrons, e aí tem duas fendas e um anteparo lá atrás. E aí é como se tivesse uma arminha atirando, e aí teria que passar pelas duas fendas e chegar lá atrás no anteparo, que era um muro.
que nós, como observadores, pensamos? A gente pensa que só vai ter 2 marquinhas lá no final do muro. Entretanto, quando eles foram avaliar esse experimento, tinha umas 10 marquinhas lá no fundo do muro. E aí eles colocaram, então, um observador para ver como que aqueles elétrons passavam através dos anteparos. E aí, o elétron se comportou exatamente como o observador imaginou. Só fez 2 risquinhos. Então, o experimento da dupla fenda nos diz que o observador altera a sua realidade. Então, para você se tornar um profissional, um doutor de elite, você tem que ter um mindset para alterar a sua realidade. Se você acha que você é vítima do sistema, se você acha que você é vítima da crise, se você acha que é vítima, enfim, disso, daquilo, aquele mimimi que a resistência, segundo o Steven Pressfield, fica colocando na sua vida para a sua não evolução de patamar, é nisso que você efetivamente se tornará. Entretanto, quando você observa a sua realidade e imagina infinitas possibilidades de evolução, entretanto, você tem que estar aberto a elas e vencer a resistência. Eu falo que as resistências que ocorreram na minha vida, Marcelo, uma determinada época da minha existência, era como se eu estivesse vivenciando um maremoto, e isso eu escrevo no meu livro. No meu primeiro livro, chamado A Cura Física, que foi publicado em 2018. É como se fosse assim, vinha uma onda gigante, eu ia engolia, aí daqui a pouco vinha outra, eu ia engolia, daqui a pouco vinha outra, eu ia engolia. Há mais ou menos uma década atrás, eu trabalhava num determinado sistema, e aí do dia para a noite eu fui desligada dessa corporação e 90% do meu faturamento caiu. Então, 90% dos meus clientes, dos meus pacientes foram tirados de mim, e não pela minha vontade, nem pela vontade dos clientes, mas por um decreto, uma determinação acima, e eu fiquei sem chão. E isso foi mais ou menos em 2008. Daquele dia em diante, eu falei que eu, Andréia, não permitiria que nenhum fator externo alterasse a minha vida. E aí, eu tive essa profunda decisão, que é a mesma que você teve, que você não ia permitir repetir o ciclo da tua família, ou você não ia permitir repetir o ciclo dos seus colegas de trabalho que ficaram como varredor 5 anos, 6 anos, 11 anos. Mas você ia fazer acontecer, e foi isso que eu decretei para mim. Que eu não posso depender de nada nem ninguém. E a mesma coisa, e aí eu volto a citar o Steven Pressfield, que ele fala que em um momento ele estava meditando e nesse processo meditativo dele, ele viu uma águia pousar nos seus ombros. E aí ele foi voar com a águia no processo meditativo dele, e ele olhou para a águia e ele falou: "O que eu preciso aprender com você?" E aí a águia falou para ele que tudo que é sutil é tão sólido quanto a terra que você pisa. Então o ar, você abre as suas asas e você pode voar, porque isso é sólido. Apesar da gente achar que os nossos sonhos, eles são irreais, que as sutilezas dos nossos pensamentos e sentimentos, elas nunca nunca se tornarão material, o que eu posso dizer para vocês é que sim, eu decretei aquela vez, em 2008, que tiraram tudo, me tiraram o meu chão. Eu fiquei chorando durante 1 ano para processar essa informação. O que hoje já não ocorre mais. Então, veio o Covid, para mim, isso é fichinho, entendeu? E aí, eu decretei que nenhuma resistência interna ia impedir o meu crescimento. E até hoje eu postei lá no meu Instagram, um sonho meu, quando eu era criança, era de apresentar um programa de televisão. E aí, em 2019, o ano passado, eu fui convidada para fazer um quadro chamado Bela Quântica, por 3 meses, fixo, todas as quartas-feiras, na Bandeirantes, na Band Mulher, onde eu falava sobre como você se torna
biotecnologicamente mais bela, quais as ferramentas que você pode utilizar. Então, isso é a materialização de um sonho que eu tinha quando eu era criança. Vencendo, rompendo em fé todas as barreiras da resistência até eu chegar lá. Por quê? Porque, por que você vai se expor? O que você vai falar na televisão? E olha, Marcelo, foi super difícil, porque eu entrava ao vivo. Então era assim, não tinha roteiro, não tinha treino, não tinha, era assim, você chegava no estúdio, a apresentadora já estava gravando, aí daqui a pouco te colocava um microfone e falava, vai lá que agora é tua vez. E aí você tinha que ir lá e falar, e aí você não, daqui a pouco vinha propaganda, daqui a pouco vinha o merchandising, e a gente tinha que entrar na cena como se fosse a coisa mais natural possível. E eu, no começo, me dava até uma dor de barriga, porque, meu Deus, né? Você no meio da TV, ao vivo, se você erra, o que você vai falar? Suava frio. No final do terceiro mês, já estava amiga dos cameramen, amiga da pessoal da recepção. E é isso, porque todos nós, seres humanos, somos os seres de maior adaptabilidade deste planeta. Então, você é sim adaptável às situações e a condições. O que você precisa é ter persistência e resiliência. E Steven Pressfield, ele fala que ele escrevia livros, escrevia roteiros para cinema e era ridicularizado e levou anos para ele ter uma obra de sucesso. Entretanto, ele sabia que aquele era o vocatio dele, era a voz que ele precisava se expressar. E aí ele começou, então, olha só que interessante, Marcelo, a desenvolver o Eu SA, que era tipo uma corporação dele mesmo. É como se ele abrisse uma empresa e ele, patrão, dialogava com ele, empregado. E é exatamente isso que você fez no teu processo. Então, o Marcelo, ele falou, eu era varredor, mas eu tinha uma cabeça de empresário. Aonde eu podia ser ajudado, eu ia. Aonde eu podia fazer a diferença, eu ia. E quantos de nós, profissionais de saúde ou não estamos nos doando ao máximo? Quantos profissionais olham para o seu paciente e faz o mínimo? Quantos de nós, profissionais, não estamos dando 100% ou 101% do que nós sabemos? Não estamos mais fazendo com aquele amor primordial. Eu entendo que a gente, às vezes, é exaurido por plantões, por sobrecargas ou por preços que nós não merecemos receber. Mas cabe a você fazer a transformação na sua vida e a mudança na sua vida. É isso aí. Então, é justamente isso. Eu fiz aquilo que eu poderia fazer e parece que a senhora contando essa história aí, eu pensando um pouco no que eu passei, óbvio que o tempo é outro, mas assim, a história é muito parecida, né? Cada um de nós, um momento muito difícil, assim como este, e nós temos duas opções, né? Ou a gente cruza os braços, espera para ver o que vai acontecer, no que vai dar, ou a gente decide, a senhora falou a palavra decisão, é importante, eu carrego comigo essa palavrinha aqui no pulso, então a gente decide fazer acontecer, a gente decide fazer dar certo, é isso aí. Eu posso compartilhar aqui? Ah, claro, Marcelo, um prazer. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho aquele material. Ver aqui, pá, tá aqui. Tá aparecendo aí, doutora? Tá aparecendo sim. Ok. Só não foi no YouTube e no Instagram, né? Nós decidimos que a gente ia apresentar a aula, estamos no Facebook. É isso aí. Nós não desistimos, não. Vamos para cima. Então, a gente está falando aqui sobre eliminar o problema antes que ele elimine você. Então, eu entendo que nós entendemos, né, que existem três verdades para esse momento atual, esse momento que nós estamos vivendo. Primeiro, tinha muita gente que
tinha avaliado e tal, pensando que seria muito rápido, né? 20 dias, um mês, 40 dias. Não, só 40 dias. Mas está demorando mais do que imaginávamos. Esse momento, essa crise que se instaurou, está demorando mais do que nós imaginávamos. Você chegou a ver, Marcelo, hoje que parece que surgiram novos casos na China, né? Que já tinha e que o vírus está tendo quadros de mutação, então ressurgiu casos lá na China, o que deixa toda a comunidade científica antenada para os próximos passos. Então, provavelmente vai se delongar mais do que a gente imagina. Verdade, vai se estender muito mais. Uma outra coisa é que com tudo que estava acontecendo, com comércio fechado, nós tivemos um aumento considerável na área de delivery, muita gente fazendo delivery, muitas lives também, muito conteúdo sendo compartilhado, mas a gente entende que só isso aí não resolve o problema de todo mundo, né? O delivery atende uma parte, sim, da economia, mas os profissionais de saúde, por exemplo, não se aplica tanto. E o terceiro momento que a gente entende é que é necessário ir ao campo de batalha. É necessário irmos ao campo de batalha. Porque a gente não está falando de tendências, né? A gente está falando de realidade. Por exemplo, aqui uma pesquisa do Sebrae aponta que mais de 600 mil empresas fechadas, é muita quantidade assim, enorme, 9 milhões de pessoas desempregadas. Então, a gente não está falando mais de uma tendência do que poderia acontecer, a gente está falando aqui de algo que já está acontecendo. Então, mediante a tudo que está acontecendo, a gente precisa ir para o campo de batalha. Correto? E esse problema que a gente colocou aqui como tema, que a gente precisa eliminá-lo antes que ele acabe eliminando a gente está falando de algumas coisas importantes, como, por exemplo, a queda de faturamento. A doutora aí já fez um comentário bem pertinente no momento da vida dela onde ela perdeu 90% do faturamento. É como se tivesse uma clínica hoje, né, em função do coronavírus e fosse lá e tivesse que fechar a clínica, praticamente. Então, a senhora já vivenciou isso que a gente está vivenciando agora, né? Já vivenciei na minha vida há mais ou menos uns 10 anos atrás e não foi fácil, mas é possível. E aí, como eu falei, eu resolvi abrir as minhas próprias asas e não depender de galho nenhum que me apoiasse. E eu acho que cada um de vocês que está nos assistindo agora, eu convido para que vocês tenham esse mesmo mindset, que sejamos então profissionais de elite, para que você enfrente o principal de todas de todas as suas resistências, é o medo. Então, não é fácil, a gente não vence o medo, a gente vai, mas a gente enfrenta o medo. Então, a gente olha para ele e entende ser um campo infinito de possibilidades. O que a gente faz normalmente ao trilhar a nossa vida é que a gente coloca um só caminho, sabe, Marcelo? Um só trilho. E existem diversas maneiras onde a gente pode também alcançar o propósito maior, a vocação maior. E às vezes o medo é esse chefão e o medo principal do êxito. Porque às vezes a gente tem medo de sair da nossa zona de conforto. A gente tem medo de não ter mais aquele caminho onde a gente conhece a rota palpável, onde a gente vai ter que enfrentar talvez um vale ou uma montanha inexplorada antigamente. E agora o que está se falando é, por exemplo, uma das ferramentas que é a telemedicina, ou outra é estar nas mídias sociais. E isso gera muitas resistências por profissionais de saúde. Ah, o que vão pensar de mim?
vou achar que eu sou blogueirinha, ou os conselhos, eles não incentivam esse tipo de postura, de posicionamento. E essas são resistências criadas para sua mente, e o medo impera, e você acaba ficando paralisado. O que a maioria dos profissionais de saúde está neste momento é paralisado, esperando que tudo isso passe e volte a ser o normal. Isso não vai acontecer tão cedo. Então, a gente precisa, sim, usar estratégias metodológicas baseadas, sim, na verdade, na ética, entretanto, que façam vocês atingir talvez o seu maior vocário, seu maior propósito, sua maior missão. Talvez seja esse o momento de olhar para dentro de si, porque você está tendo uma pausa, um tempo para se reavaliar. Naquele momento que eu perdi 90% do meu faturamento, porque eu fui tirada da onde eu produzia, eu comecei a olhar para dentro de mim e me questionar o que eu gostava de realmente fazer. E eu voltei, então, a estudar, eu voltei a fazer pesquisa. Foi aí que eu iniciei a fazer uma nova pós-graduação em São Paulo, na época, e a fazer as pesquisas do meu doutoramento, onde eu me tornei PhD. E isso abriu um leque de infinitas possibilidades de novas parcerias, novas conexões, o que eu entendi que o conhecimento trabalhar para me educar no sentido da minha mente, no sentido das minhas crenças, do meu inconsciente e de novas conexões, de novas possibilidades, me abria um leque de infinitas possibilidades que saíam daquela zona de conforto, daquela mesmice que, se eu não tivesse sido tirada do trilho, digamos assim, talvez eu não tivesse a oportunidade de ter experienciado. E hoje, o que eu quero dizer para vocês é que por trás de um grande caos habita uma pedra preciosa, um diamante. Eu sou extremamente grata às pessoas que me fizeram sair dessa zona de conforto, desse trilho, que me afastaram do que eu fazia, porque eu não teria estado na Band Mulher, não teria publicado livros, não teria ganho prêmio em Nova York se eu tivesse fazendo o meu consultóriozinho básico, atendendo só aqueles pacientes. Show de bola, sensacional. Então, engraçado, né? O que parecia, tudo apontava para um final triste, se transformou, na verdade, numa grande história, né? Isso mesmo, aí a gente renasce como fênix. Só que, Marcelo, foi a minha decisão daquilo não ser o meu fim, mas o começo de uma nova realidade. Então, todos vocês que um dia sonharam em se tornar profissionais de elite, é essa trajetória que a gente quer tornar real para você. Não tenha medo de se reconstruir e de evoluir para um novo patamar. Entretanto, águias não andam com galinhas, né, Marcelo? Verdade. Águias não andam com galinha, e para a gente superar esse momento tem que ser de elite mesmo, tem que ser diferenciado. O que acontece é que muita gente fica naquele estado de inércia, né? Com tudo que está acontecendo, com toda a transformação que está acontecendo, e tem gente que não faz nada. Então, existem alguns sinais desse tipo de pessoa que está no verdadeiro estado de inércia, que tem os seus negócios em estado de inércia. O que acontece? Algumas coisas. Nós separamos aqui 7. Primeiro, faturamento despenca. As coisas acontecendo, você não toma decisão, não toma atitude, o faturamento ele vai caindo, porque você tem menos pessoas, as pessoas estão com medo, as pessoas não estão saindo, e você não está fazendo nada para que isso mude também, então o faturamento despenca. Reservas se esgotam, porque você vai usando, o faturamento vai caindo, você não está colocando nada. Reserva, aquilo que você tinha guardado, também você vai empregando no negócio, com a esperança
de que vai passar logo e tudo voltará ao normal. Não, vai voltar ao normal. Vou colocando aqui e você vai gastando aquilo que você tinha guardado. E só que esse normal ele não volta, ele não acontece mais. E você não está fazendo nada. E as pessoas, outro sentimento de impotência. É quando você se depara com as transformações, com tudo que está acontecendo, e não sabe como fazer. Talvez você saiba até o que fazer. Não, acho que eu tenho que fazer isso. Mas como? E esse sentimento de impotência acaba entrando, né, no coração das pessoas. Certo, doutora? Uhum. Uma outra coisa também que acontece, eu percebo isso, tenho percebido, energia diminuindo. Energia está indo embora. E uma energia que você... Aí, Marcelo, eu quero fazer um adendo, é que quanto mais você entende aquilo ser sua missão e seu propósito, entende ser aquilo que te impulsiona a viver, entende que é para aquilo que você nasceu. Os gregos e os persas tiveram uma memorável guerra. E naquela época, os gregos eles eram em minoria. E aí eles foram guerrear lá com os persas. E Atenas tinha, então, uma estrutura lindíssima, como é até hoje, e uma sabedoria muito grande. E aí eles combinaram o seguinte, que caso eles perdessem, os próprios gregos iam destruir a cidade e iam embora, deixar deserta Atenas, para que os persas não viessem e profanassem seus templos, enfim. Caso contrário, caso os gregos ganhassem, eles precisavam saber em tantos dias. E aí se passou lá os dias e por efeito do destino, apesar de menor número, os gregos venceram a guerra. E tinha então Fedípides, que era um guerreiro e também um grande corredor. E ele foi enviado, então, a percorrer quase 40 e poucos quilômetros até chegar em Atenas. E por isso, então, se denomina a maratona. A maratona é em homenagem a esse grande corredor, Fedípides, que era um guerreador grego que teve um único propósito da sua vida, dizer, nós vencemos. E ao dizer isso, ele morreu. E ele não deixou a sua energia diminuir em toda a sua trajetória, mesmo que longa e exaustiva, e ele cumpriu o seu propósito com sabedoria e felicidade até seu último suspiro. Então, claro que nós teremos que enfrentar desafios. Claro que todos nós teremos que nos realinhar e nos readequar. Entretanto, a gente pode se inspirar nessa história verídica que deu origem, então, à corrida que é a maratona, para que a gente vença os nossos próprios obstáculos, as nossas próprias inércias e que a gente procure manter a nossa energia sempre positiva, sempre no alto, sempre no amor, na alegria, porque é ela que materializa a nossa realidade. Quando nós temos uma energia muito densa, Stephen Hawking fala sobre ela, e existem outros cientistas que também falam sobre a questão energética, como é importante para a nossa vida. Você está sem som, Marcelo. História linda. Então nós não podemos perder a nossa energia. A gente não pode deixar a energia diminuir. Mas quando estamos em estado de inércia, nossa energia vai embora. Os clientes também vão embora. Se você não fizer nada para reverter a situação, os clientes eles vão desaparecer, os pacientes, né? As pessoas, os negócios que estão inertes, eles não se reinventam
continuam o mesmo, só que os tempos são outros. E as dívidas disparam. Então, quando a gente tem o conjunto desses elementos aqui, dessas características de quem está nesse estado de inércia, está caminhando para um destino não muito bom. E aí surge aquela pergunta, né, que vale $1 milhão. O que fazer? O que a gente pode fazer? O que dá para a gente fazer? O que é possível fazer nesse momento? Então, já que nós estamos falando aqui da semana da agenda cheia, estamos falando aqui sobre eliminar o problema antes que ele elimine você, então reveja toda a jornada do seu cliente ou do seu paciente. Como é que ele faz para te conhecer? E aqui a gente separou em 4 etapas a jornada do cliente. Primeiro, antes aqui, antes do atendimento, qual é o contato que você tem com ele? Você faz algum contato com o seu paciente? E esse contato pode ser através de site, através de redes sociais, através de ligação, mas você precisa ter um ponto de contato antes dele ir ao seu consultório. É importante você pensar no ponto de contato. Só que quando a gente coloca aqui, por exemplo, redes sociais, não basta apenas você fazer um post simples, né? Existem alguns tipos de post. Tem um post que é mais informativo, tem um que é mais inspiracional, tem um que é mais técnico, e aí vai demonstrar todo o seu conhecimento, tudo aquilo, a experiência que você tem. Então, quando alguém, por exemplo, se depara com um tipo de postagem onde você esmiuça algum assunto ali que para o seu paciente é muito importante, para ele começa a te enxergar, ele começa a perceber que você é um médico, é uma pessoa que tem conhecimento mesmo. Então, você tem que pensar nesse ponto de contato antes dele chegar ao seu consultório, antes de ele chegar à sua clínica. E existe uma maneira de se fazer isto. E aí eu vou salientar, vocês profissionais de saúde que estão nos ouvindo, você é sim um expert, você é sim capaz, você tem sim conteúdo. Você precisa quebrar as resistências do medo de criar e gerar conteúdo de valor. Isso é sim importante para os seus clientes. Eles se orgulham de que você esteja na rede social. Os meus pacientes falam: nossa, eu mostro para todo mundo que eu venho aqui porque a doutora posta isso, que a doutora tá não sei aonde. E eles se sentem orgulhosos do trabalho sério que vocês estão fazendo. Então é imperativo que você quebre essas resistências lá do teu subconsciente e comece a gerar conteúdo de valor. Hoje, Marcelo, eu gravei 11 vídeos de conteúdo. E é assim, que horas que eu faço isso? É no domingo, é à noite, é de madrugada. Por quê? Porque eu decidi fazer acontecer. Então, não tem desculpas. E como o Steven Pressfield fala, às vezes eu tenho a reunião eu, patrão, com eu, empregada. Olha lá, Andréia, você está procrastinando. Olha lá, tome a decisão de fazer a coisa certa. Vamos lá, acorde mais cedo ou durma mais tarde. E tentando buscar o meu ponto de equilíbrio. Também, Marcelo, quero salientar, eu já passei desse ponto de equilíbrio em só produzir. Produção, 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 produção. Isso também não é adequado. Porque aí a gente não vê os filhos crescer, a gente não tem um bom relacionamento conjugal, a gente passa do ponto de equilíbrio. Tudo que é um extremo ou outro é negativo. O que eu tenho buscado incansavelmente na minha vida é entrar no caminho do meio, onde eu esteja corpo, mente e espírito pleno, porque todos os pilares da minha vida têm que se manter em equilíbrio. A minha família, as minhas filhas, a minha mente, porque assim eu consigo produzir em alta performance, porque eu estou feliz ao estar fazendo aquilo. Muito bom. Equilíbrio, caminho do meio. Gostei muito dessa frase, doutora. Caminho do meio. É sair dos extremos, né?
Legal, legal. Então, na verdade, Marcelo, isso é um dos grandes pilares das leis herméticas. Existe, né, o Hermes Trismegistus, que escreveu um livro importantíssimo chamado Kybalion, onde ele fala sobre as leis herméticas que regem todo o universo. Então, eu fui estudar quais eram essas leis que regiam o universo. E eu acho que todos os seres humanos deveriam saber disso. Uma das leis se chama lei da polaridade. É como se fosse um pêndulo que tende a pender para um lado ou para o outro. E nós, seres humanos, tendemos a ser polarizados. Nós, brasileiros, mais polarizados ainda. E quanto mais polarizado você tá, você gera como se fosse um karma para compreender o outro lado da polaridade. Então, ao sermos o fiel do pêndulo, quer dizer, o que traz para o centro, ao caminharmos em equilíbrio no caminho do meio, nós tendemos a ter uma vida de maior ascensão, de maior evolução. Então, eu procuro, em tudo que eu faço, olhar neste meu posicionamento do caminho do meio. Muito bom. Então, conforme a doutora disse, produzir conteúdo é importante, vai demonstrar sua autoridade. É Tenho conteúdo certeza de valor, né, Marcelo? Conteúdo valor. que agrega, é conteúdo que é importante. Eu não fico na rede social mostrando o meu café da manhã. Apesar das pessoas que trabalham comigo ficarem insistindo para eu fazer isso, eu falo, não. Não é o meu objetivo ficar abrindo a minha vida e mostrar se eu fui no banheiro, a minha cara tá amassada, isso ou aquilo. Não é meu objetivo no meu posicionamento nas minhas redes sociais. O meu posicionamento é profissional, mostrar e compartilhar conteúdos que agreguem para a vida das pessoas. Show. Muito bom. Então, primeira coisa, então reveja a jornada do seu paciente, né, onde é o ponto de contato antes dele chegar no seu consultório, na sua clínica. Durante a questão da recepção é importante, o ambiente. Quando se trata de serviços, né, de algo que é intangível, o ambiente conta muito na percepção do cliente, na percepção do paciente. Então, um ambiente importante. A recepcionista também ela precisa ser treinada. Então, isso vai refletir também na percepção do seu paciente. E no momento ali de fechar a consulta também é importante. Então, a figura da recepcionista ali é muito importante, muito importante. Depois, durante o atendimento, a maneira como você atende o seu paciente, o que acontece? O que eu já percebi, doutora? Eu já fui a consultório, já fui atendido. Às vezes, a pessoa, ela poderia, eu fico percebendo, eu fui um ortopedista, em 2014, doutor, eu sofri um acidente de carro. Estava indo para uma universidade, era o primeiro dia na universidade, um professor, uma universidade aqui no Rio, e aí no primeiro dia sofri um acidente. Aí tive um probleminha na cervical, fui procurar um ortopedista. Cheguei lá, ela é uma pessoa assim, sensacional, sensacional. Só que ela poderia agregar mais valor, ela poderia ter menos paciente e ter um melhor valor em cada consulta. Só que eram tantas consultas que o atendimento às vezes era muito rápido e ela não tinha nem tempo para pegar um feedback ali do atendimento com o seu paciente. Então eu percebia que ela deixava a desejar nesse ponto, mas era uma profissional que tinha tudo para ter assim um excelente feedback dos pacientes. Seria muito recomendada, mas se ela te prestasse um pouquinho mais atenção na hora de pegar um feedback do paciente. Eu A percebo que maioria, né, Marcelo, dos profissionais de saúde está tendo que fazer isso. Como o preço tem caído nos últimos anos vertiginosamente, então a maioria tende ao invés de fazer o caminho contrário,
tende a se superlotar para conseguir manter o mesmo padrão, manter a mesma renda, digamos assim. Só que isso faz com que a qualidade do seu atendimento caia e aumente, então, o risco dos erros, porque quanto mais pacientes você atende, mais rápido você atende, mais fácil você erra também. Então, eu não recomendo isso como estratégia. Não é o que eu faço na minha vida. Por quê? Porque hoje a banalização dos serviços de saúde está relacionada a isso, a não valorização de si mesmo. Você precisa entender que você tem que se amar e se valorizar primeiro, para que você seja amado e valorizado pelo próximo. É isso aí. Justamente isso. E então, esse ponto aqui as pessoas precisam rever. Não adianta você querer atender, não sei quantos pacientes o médico consegue atender do dia, mas querer lotar de maneira que você fique sobrecarregado e não conseguir fazer um atendimento de qualidade. Não faz sentido. E no quarto ponto aqui a gente tem o pós-vendas, que existe uma ferramenta muito conhecida principalmente na área de qualidade em serviço, que é o Net Promote Score, que é a gente pegar um feedback dos melhores pacientes e trabalhar com um sistema de indicação e conhecer também. Isso agora faz um link com a senhora acabou de dizer. Quando a senhora atende bem, com qualidade um paciente, você entende o que ele está precisando e você sabe que ele vai ter a necessidade de retornar ali mais vezes. Quando você atende bem, você faz um cronograma, você mostra, ele fala o que ele tem, mostra que ele vai precisar estar ali algumas vezes. Isso fica claro. Quando atende muito rápido, só no intuito de atender o maior número de pacientes no dia, possivelmente, você perde essa oportunidade de fazer com que aquele cliente ali, aquele paciente, ele volte mais vezes por necessidade, porque sabe que precisa, e você consegue planejar uma recorrência de receitas durante um tempo. Por isso é importante você avaliar o seu pós-venda ou pós-consulta. É o que eu estou usando um termo mais técnico aqui do marketing, mas é o pós-consulta, né? Qual será o próximo passo? Então, O que o ele próprio precisa? Steven Pressfield fala que todo trabalho feito em nome do ego, em nome apenas da gente ganhar, ele é medíocre. E todo trabalho feito em nome do self, da sua centelha divina, do teu propósito, da tua vocação, ele é divino. Então, que a gente possa realmente expressar a arte divina na questão curativa, que é uma das profissões mais sacerdotais que existem. Que a gente faça sim por amor, não simplesmente por estar ali pensando no dinheiro. Nós, eu e Marcelo, estrategicamente achamos que sim, você deve ser valorizado, sim, você deve pensar na sua receita. Entretanto, o que fez o declínio do sistema de saúde, na minha opinião, está relacionado com o ego. A gente apenas pensar em si, não pensar no outro. Quando a gente pensa num ecossistema entre eu, o meu cliente, os profissionais que agregam esse trabalho numa equipe multidisciplinar, onde a gente possa integralizar todo esse ecossistema, nós teremos uma jornada para esse cliente, paciente, muito mais satisfatória. Então, eu vou concluir essa nossa live, que estamos aí fazendo 1h06, com uma citação de um aforismo de Wordsworth, que é um poeta. Ele fala o seguinte, que o nosso nascimento é tão somente um sonho e um esquecimento. A alma que acende em nós, a estrela da nossa vida, teve em outra parte o seu poente e vem de longe, não em completo esquecimento e não em completa nudez,
mas deixando rastros de glória viemos de Deus, nosso lar. Que todos vocês se tornem profissionais de elite, manifestando o seu potencial do self nas suas realizações e lembrem-se do seu primeiro amor. Por que você se tornou profissional de saúde? Para ajudar as pessoas. Manifeste-a de melhor maneira possível. E conte conosco, eu e Marcelo, nessa jornada, nessa imersão que estaremos durante essa semana para integralizarmos os profissionais de elite. Gratidão. Gratidão. Então, essa primeira aula foi a aula onde falamos sobre eliminar o problema. Então, parte de um princípio de mudança de mindset e tudo aquilo que a gente falou aqui, rever a jornada do seu paciente, seu estado de inércia, se você está vivendo isso. Existe um caminho onde você pode melhorar os seus resultados, se tornando um profissional melhor. E a gente está chamando este profissional melhor de um profissional de elite. É aquele que está acima da média. Então, continue conosco, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa para vir durante essa semana. Então, teremos um encontro marcado amanhã às 20h07. É isso, Marcelo? É isso. E aí, qual que é a temática amanhã? A temática de amanhã. Amanhã, eu tô fora de ordem aqui na cabeça os temas. Mas eu acho que são as estratégias, né? As estratégias que a gente pode... Deixa eu ver, eu já pego aqui rapidinho. Eu coloquei assim, ó, não é bem esse o título, mas 10 estratégias para se manter à tona em águas traiçoeiras. Então, que a gente possa ter algumas estratégias para você submergir a essas águas traiçoeiras que a pandemia está nos fazendo vivenciar. Muita gratidão, apesar de todos os intempéries, estamos aqui firmes e fortes. Achei que foi muito salutar e produtiva, né? Essa nossa primeira live aí dessa jornada. Muita gratidão, Marcelo. Fico muito honrada de estar fazendo parte dessa jornada aí com você. Gratidão, doutor. Estou Tamo muito juntos. feliz. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.